Na edição de hoje da Rede Escola, vamos falar de ciências e conhecer a Casa da Descoberta, um lugar onde os estudantes do ensino médio, fundamental e da pré-escola aprendem brincando. A importância da alimentação saudável e o papel estratégico que as merendeiras desempenham dentro da escola. O centenário de um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro e os famosos que passaram por suas salas de aula. A minha vida escolar no Colégio Andrews, sem dúvida alguma, determinou o artista que eu sou hoje. Qual não foi minha surpresa quando eu fui descobrir lá na escola minhas aptidões profissionais que estavam muito mais ligadas às áreas artísticas. Um lugar onde crianças e adolescentes aprendem ciência com muita brincadeira e diversão. Você deve estar falando da Casa da Descoberta, que é o Centro de Divulgação de Ciência da Universidade Federal Fluminense. O principal objetivo é mostrar ao público infanto-juvenil que a ciência pode ser aprendida de maneira lúdica por meio de experimentos relacionados aos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Exatamente, Ernesto. Diante de tantas descobertas, teorias científicas sendo elaboradas e avanços tecnológicos, os centros de divulgação de ciência são uma necessidade do mundo atual. Na Casa da Descoberta, o visitante interage com 50 experimentos relacionados à astronomia, física, química, biologia e matemática. Para estimular o interesse das pessoas pela ciência, pesquisadores e professores de diversas áreas científicas da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, criaram há 18 anos a Casa da Descoberta. Nela estão reunidos 50 experimentos focados em astronomia, física, química, biologia e matemática, que permitem aos visitantes entender que ciência não é tão difícil nem inacessível. Esse também pode ser um espaço de fomentar novas vocações, né? Da pessoa se interessar por uma nova área. Não é só no Brasil que as áreas técnicas são menos escolhidas na hora do aluno, do jovem entrar na universidade. Isso é uma tendência do mundo todo. Já pensou em se sentir dentro de uma bolha de sabão gigante? Aqui na Casa da Descoberta é possível. Isso acontece porque essa estrutura de metal de 2 metros funciona como uma bolinha de sabão comum. Aqui, os estudantes têm a oportunidade de entender as reações químicas de uma bolinha de sabão, porque ela é redonda e porque ela flutua, por exemplo. A Casa da Descoberta recebe aproximadamente 120 alunos por dia. Os guias são os próprios estudantes da universidade. É um experimento que mostra para os alunos conceitos de eletricidade, como que a gente consegue interagir com a eletricidade no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vê aquela tomada que tem 3 pinos, e o último pino que a gente chama de fio terra. Para que serve esse pino? Qual é a função dele? São ao todo 50 experimentos focados em astronomia, física, química, biologia e matemática. O Raí está experimentando aqui o gerador de Van der Graaf. O que está achando? Pô, muito da hora, mas dá um petelecozinho, mas dá para aguentar o choque. A gente aprende outra coisa além da sala de aula, não só teórica, também na prática. Eu percebo, quando eles fazem as perguntas, que eles sempre estão associando ou lembrando de alguma coisa que já foi falado dentro da sala de aula. Fora que o ambiente é dentro de uma universidade, então o interesse ainda duplica. E aqui a gente tem como se fosse uma máquina de lavar, a gente tem um fluido, nele a gente tem um objeto que é mais pesado do que a água e um objeto que é mais leve. Quando a gente gira, a gente percebe que o objeto mais pesado, que é o de cima, ele tende a ir para fora. É a mesma coisa que acontece na máquina de lavar. Na máquina de lavar, a roupa mais pesada do que o ar e a água vão para fora. Então é como se a gente estivesse espremendo a roupa na máquina. É bem interessante como as bolinhas se comportam dentro do fluido e como elas ficam quando está em movimento. Eu acho que o legal também da casa é que você mostra para a população, né, um espaço possível. Aqui a universidade é para todo mundo, né? Se você sabe a importância da pesquisa que é feita no Brasil, você vai defender. Então é uma necessidade agora, né, de todo pesquisador falar da ciência que ele está fazendo e falar de forma que o público entenda. E eles até lembraram, porque eles vêm fazendo provas do Enem antigas, e conseguiram identificar esses experimentos que existem aqui dentro de questões do Enem. Você acha que você pode vir a se interessar mais agora por física, química, depois que você passou por aqui?
Sim, são experiências incríveis. Tudo isso aqui é um mundo fantástico, entendeu? De descobrir coisas novas. Se uma parte importante da nossa história foi descoberta, é graças aos esforços de uma única mulher. Niede Guidon nasceu em Jaú, no interior de São Paulo, em 12 de março de 1933. Na USP, se formou em História Natural e, em Paris, se especializou em Arqueologia Pré-Histórica, na Universidade de Sorbonne. Mas em 1973, voltou ao Brasil, trazida pelo governo francês, para uma expedição. No sul do Piauí, encontrou um paredão de pinturas e vestígios pré-históricos. Os estudos liderados pela pesquisadora brasileira mostraram que a chegada do homem às Américas aconteceu muito antes do que nós imaginávamos. No sítio que se chama Toca do Boqueirão da Pedra Furada, nós iniciamos uma escavação e, a partir de cerca de 80 centímetros de profundidade, já encontramos fogueiras pré-históricas, carvões que eu levei para a França para datar, e foi datado em 18.000, 22.000 anos. Nós continuamos e nesse mesmo sítio nós chegamos até 110.000 anos. Em 1991, o local onde foi feita essa descoberta, o Parque Nacional Serra da Capivara, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, em reconhecimento ao trabalho dela. Em 4 décadas e meia, mais de 1.000 sítios com pinturas e gravuras rupestres foram catalogados. E Niede Guidon, hoje com 85 anos, é uma lenda viva que fez história ao reescrever a pré-história. O Congresso Nacional está discutindo agora um tema de muita importância para o financiamento da educação pública no Brasil. É o destino do Fundeb, o fundo criado no governo Lula, que ampliou uma política que já existia no governo Fernando Henrique, o Fundef. O Fundef, lá do governo Fernando Henrique, distribuía recursos do ensino fundamental entre estados e municípios, priorizando os estados ou municípios que tinham mais alunos. O Fundeb trabalhou com a mesma lógica, porém ampliando o financiamento não apenas para o ensino fundamental, mas também para a educação infantil e para o ensino médio. Num campo em que a gente coleciona tantos fracassos em termos de políticas públicas educacionais, vale a pena citar o exemplo do Fundeb e do Fundef como bem-sucedido, algo que resistiu à troca de governos, uma política pública de Estado. Ela, no entanto, tem prazo para vencer. Até 2020, teremos que pensar em um outro mecanismo. Por isso, é essencial, se quisermos continuar na busca por mais equidade no sistema, garantir que o Fundeb seja permanente e seja ampliado para que os municípios que mais precisam recebam mais recursos da União para poder cumprir a sua tarefa de educar para todos. Se tem um trabalho que faz toda a diferença no ambiente escolar e no futuro dos alunos, este trabalho é o da merendeira. Você concorda comigo, Eliane? Concordo e vou dizer por quê. Elas madrugam, preparam o café da manhã, o almoço, o lanche da garotada, que muitas vezes chega na escola ansiosa com o momento de saborear a merenda. Eu visitei uma unidade no município de Japeri, aqui no estado do Rio de Janeiro, e conheci de perto a rotina de uma dupla de merendeiras. Uma delas, a tia Lu, já ganhou até prêmio com uma receita super nutritiva. Pique uma cebola, depois refogue até dourar. Misture algum ingrediente saudável e junte porções generosas de amor. Está pronta a receita de sucesso desta cozinha. Vânia Cristina e Luciene, a tia Lu, são merendeiras da Escola Municipal Teófilo Cunha, em Japeri, na Baixada Fluminense. De segunda a sexta-feira, elas preparam 3 refeições diárias para 130 alunos. Eu chego aqui todo dia, 6h20, para preparar a merenda das crianças, né, para sair no horário devido deles, porque nós servimos 10 horas a merenda e 7h30 nós servimos o café da manhã. Então, temos que chegar cedo para pôr na mesa o almoço, o café da manhã para as crianças. Eu não acho um trabalho duro, eu acho prazeroso. Trabalhar com criança é prazeroso.
procuro ter a preocupação, principalmente no café da manhã, que tem muitos que vêm no jejum, né? E eu procuro ver com eles, né? Porque até mesmo quando eles rejeitam, não querem, o porquê. Amanhã, sexta-feira, café da manhã será leite batido com polpa de frutas, pão com requeijão. Almoço, arroz, feijão, churrasquinho de panela e purê de inhame. O cardápio é determinado por nutricionistas da rede, mas as merendeiras podem acrescentar aquele toque pessoal. Hoje tem risoto de frango com legumes, mas a tia Lu ficou famosa por aqui com a receita de almôndegas com aveia, cenoura e canela, terceira colocada no concurso nacional Melhores Receitas da Alimentação Escolar 2017, do Ministério da Educação. Ela só perdeu para 2 merendeiras de Minas Gerais. Quando eu fiz, eu pensei muito na alimentação das crianças, colocar um iter saudável, nutritivo para eles. Geralmente na mesa não tem na casa deles e aqui a gente pode oferecer. E depois desse prêmio nós incluímos no cardápio das escolas as almôndegas da tia Lu. Ela ficou conhecida no nosso município todo, em todas as escolas. A alimentação dentro da escola é imprescindível. Tá achando a comida gostosa. Opa! Palmas para as merendeiras então, né? Elas já têm a aprovação da direção da escola e da nutricionista da Secretaria de Educação, que vem aqui a cada 15 dias e também prova a merenda. Mas tia Lu e Vânia só consideram a missão cumprida quando os pratos voltam para a cozinha assim, limpinhos. Recentemente, uma lei que é a 13.666, saiu agora em 2018, que ela trata do tema da alimentação e nutrição como parte das matérias de ciências e biologia. Então, né, o que antes ele fazia parte do projeto político-pedagógico como um contexto da própria escola, hoje ele é obrigatório essa inserção, justamente, né, com o motivo de você prevenir a obesidade e incentivar hábitos saudáveis, e isso também, né, vai para a família. É muito bom eles chegarem aqui e dizer: tia, tá uma delícia, tia, eu quero mais, é muito bom. O que vemos em Japeri deve se repetir nas outras unidades públicas do país, porque, como bem lembram os nutricionistas, o Programa de Alimentação Escolar determina refeições balanceadas, sem itens ultraprocessados e bem caseiras mesmo, para todos. Crianças bem alimentadas, o rendimento dentro de salas de aula é muito melhor. Deu água na boca, não deu? Conviver com as diferenças. Atualmente, este é um assunto sempre presente dentro das escolas ou em casa, ou mesmo nas acaloradas discussões políticas. O assunto tem sido mesmo pauta de debates nas salas de aula de várias escolas. Só que no Brasil, tem colégios que há muito tempo adotam a prática de conviver com as diferenças. É o caso do Colégio Andrius, no Rio de Janeiro, que esse ano comemora o seu centenário. Uma instituição que marca sua trajetória por ser inovadora, fruto do sonho de 2 mulheres à frente do seu tempo, já na distante década de 1910. Diferentes entre si, elas tinham em comum, além do amor ao magistério, a vontade de provar que educar é também passar por cima de preconceitos. Foi, de fato, uma iniciativa de 2 mulheres professoras, uma paraense anticlerical, uma inglesa anglicana. Elas foram, de alguma forma, pactuando o que seria esse projeto educativo. Daí a ideia, desde o início, de fazerem uma escola para meninos e para meninas. E aí uma escola mista, o que na época já foi original. Um estabelecimento de ensino laico, uma proposta educacional sem nenhum viés religioso. Aceitavam também, desde o início, crianças, filhas de casais desfeitos, o que para a época também era uma coisa um pouco
excêntrica. Meu bisavô, avô e pai estudaram aqui. E, inclusive, o meu bisavô sendo da primeira turma da história do Andros. Então, é para minha família. Eu sou a primeira pessoa deficiente visual que vem para o Andros. E eles se disponibilizaram, assim, muito, sempre me tratando super bem e aprendendo junto comigo e eu aprendendo com todo mundo. E eu acho muito legal que a escola está acolhendo, incluindo todo mundo. Mas ele também é um colégio que se importa muito com a área humana do aluno. Ele quer explorar aquilo que a pessoa tem para dar para o mundo e como aquele conhecimento vai afetar ele na vida adulta. O colégio tem tido uma caminhada interessante na linha tecnológica, mas a gente não abre mão do presencial, não abre mão do olho no olho. Tem famílias que gostariam de resolver todas as questões escolares do filho por WhatsApp. A gente diz, não, sinto muito. O nosso projeto, ele dá um pouco de trabalho. A gente vai pedir que o senhor marque uma hora, vamos conversar aqui, vai ter alguém que lhe atende, é olho no olho. A gente não abre mão do presencial. Eu ficava muito confortável do jeito que o Andros ensinava as matérias e de como aqui o acolhimento com os alunos é tão forte. Você deixa de ser só um número de matrícula nesse colégio. As pessoas crescem muito aqui dentro. Estudar no Andros foi, assim, um grande privilégio, porque é um momento, vamos dizer assim, que nós ainda estamos na ditadura e tivemos professores incríveis que nos provocavam a pensar e a refletir sobre aquele momento do Brasil. Uma escola boa de conteúdo e boa de prática, de uma prática libertária, democrática, de formação de senso crítico. Qual não foi a minha surpresa quando eu fui descobrir lá na escola minhas aptidões profissionais que estavam muito mais ligadas às áreas artísticas. A tendência, a vocação da escola sempre teve um comprometimento com arte, com cultura, com literatura. E hoje mesmo a gente entende que, até discutindo a questão do currículo, né, no fundo, assegurado alguns conteúdos e competências básicas, o que importa numa trajetória escolar são aqueles que remetem à compreensão da condição humana, né? Nós tínhamos uma formação acadêmica muito interessante, muito moderna, com aulas de literatura, de filosofia, de psicologia, enfim. A minha vida escolar no Colégio Andros, sem dúvida alguma, determinou o artista que eu sou hoje. Eu costumo dizer que as fundadoras, quando escolheram abrir a escola, acabaram encontrando alguma coisa que produziu sua própria identidade, né? E eu acho que, para a gente, o Andros é isso hoje, né? É fonte de pertencimento, organiza sentido de vida e produz identidade. Para a gente, para quem participa, para os alunos, para os professores, acho que é alguma coisa preciosa a ser preservada e vamos tentar tocar para diante. Centenário, Colégio Andros. Grazie. 100 anos são muito importantes e eu espero que seja só o começo dessa história. Que venham mais 100 anos, mais 200, muitos anos pela frente. Resistam, não desistam. Obrigada por tornar esse tempo que era para ser uma pressão tão grande num momento tão especial e, ao mesmo tempo, tão gostoso de estar aqui. Muito obrigada por tudo. Que venham mais 100 anos. Um abraço. Todo mundo guarda uma memória escolar comum. Alguns memórias boas e outros, às vezes, nem tanto assim. Maria Júlia, como é a escola dos seus sonhos? A escola que você gostaria, de repente, de deixar aí para o futuro? Que tivesse mais projetos que incentivariam a gente sobre o que a gente vai querer fazer no nosso futuro, na nossa carreira, no que a gente vai querer seguir na faculdade. A escola dos meus sonhos é que o professor tenha prazer em ensinar e o aluno tenha prazer em aprender. Que vá além de conhecimento, né? Que vá também aos princípios de ética, moral, né? Integração do aluno. Uma escola com bons professores, com uma boa qualidade de ensino. Essa é a escola ideal. Um colégio com projetos esportivos, né? Que precisa bastante para evitar o sedentarismo e tal. É uma escola onde tenha respeito, a igualdade social seja vista como uma coisa, sabe, maior, assim, que os professores sejam bons, que se preocupem mais com os alunos. O
O jornalista e acadêmico Zuenir Ventura é o autor de 1968, O Ano que Não Terminou. O livro, que retrata uma época de grandes transformações no Brasil e no mundo, está completando 30 anos de sua publicação. A nossa equipe foi conversar com Zuenir Ventura sobre o que mudou na educação de 1968 para cá. A principal mudança positiva, né, daquela época para hoje foi o advento da democracia. Né? Por mais incompleta, por mais imperfeita que ela seja, e é, né, a nossa democracia, mas você tem pelo menos liberdade de expressão. Você pode hoje, enfim, fazer isso que a gente está fazendo aqui, que na época era impossível fazer. E você falou da educação. Era uma das preocupações, né? O movimento surge na França, por exemplo, numa universidade, quer dizer, não é por acaso isso, né? A reforma, né, universitária era uma questão, era uma pauta, né? Eu acho que faltou um pouco mais de preocupação com o ensino fundamental. Eu acho que hoje, mais importante no Brasil, por exemplo, que o ensino universitário é o ensino fundamental, né? Eu acho que começa por aí, né? Se você prepara bem o jovem, né? Se você, por exemplo, pegando agora o gancho de cidade partida, não por acaso o movimento, né, cidadão de Vigário Geral foi conduzido por 2 jovens estudantes. Eu fui na mão desses 2 jovens, um já era formado, o outro, aliás, os 2 já eram formados, um até já era professor, já lecionava, pela educação, né? Quer dizer, eram, por acaso, os 2, né, que tinham noção de que, né, precisavam reagir, e reagir, quer dizer, a reação de Vigário Geral, que foi uma das surpresas que eu tive, é o seguinte: não foi de ódio, de vingança, de represália, tá, né? Foi de tristeza e pedido, evidentemente, exigência de justiça. E como reconstruir, como superar aquele trauma, né, aquele luto que viviam. Então, foi uma experiência assim, fundamental. Agora, eu tenho muito o que fazer do ponto de vista educacional. Você vê, as questões básicas, né, da cidadania não chegaram do lado de lá, né? Não, em termos de universidade, né? Que universidades tem, né? Vigário Geral, na Rocinha, ou enfim, nas grandes favelas. Então, eu acho que essa preocupação com a educação, tá entendendo? Ela tem que ser permanente e tem que ser porque o jeito é esse, quer dizer, a democracia, quer dizer, está imperfeita, está incompleta, a gente sabe disso. Agora, como dizia o grande Churchill, né? É o pior dos sistemas, com exceção dos outros. E a Rede Escola de hoje fica por aqui. Se você deseja ver ou rever os nossos programas, fique ligado no site tvescola.org.br e atento às novidades nas redes sociais. E se você vive no Rio de Janeiro, no Grande Rio ou em Niterói, tem a chance de assistir a Rede Escola na Multirio, canal 26 da NET, todas as terças-feiras a partir das 8 horas da noite. Foi ótimo estar com vocês. Até a próxima. Beijo grande. Tchau.